Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês, seja conosco, para a honra e glória do nome santo do nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Bem, Amém. continuando essa série no livro de Gênesis, a respeito do pecado, principalmente a respeito do pecado, no final de Gênesis 3, o Senhor, nosso Deus, expulsa Adão e Eva do jardim e os impede de entrar novamente. Embora já existisse a promessa de um futuro mediador entre os seus descendentes, que esmagará a cabeça da serpente, assim como descrito em Gênesis 3,15, tudo então vai acabar piorando aí nessa história. Tudo acaba piorando. O pecado ele continua a se espalhar, não apenas pela a imitação, mas também como uma expressão da rebelião da humanidade contra Deus. Rebelião essa existente dentro de nós por conta do pecado. Então, Gênesis 4 nos conduz ao primeiro assassino, Caim, ao primeiro polígamo, ou seja, um homem casado com várias mulheres, Lameque. E no tempo descrito em Gênesis 6:5, a maldade da raça humana havia se tornado tão grande que Gênesis 6:5 diz, abre aspas, que toda inclinação e pensamento do coração era sempre e somente para o mal. Fecha aspas. Então, Deus aniquila a terra com uma inundação e dá início a um modelo da sua criação 2.0. Bom, quero que, antes de mais nada, você curva a sua cabeça e faça uma oração comigo. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Pai, o Senhor tem provido para nós. Perdoa os nossos pecados, porque és grande, é guarda de Israel, aquele que nunca dorme nem cochila. Paizinho eterno, tende misericórdia de nós. Obrigado pela tua graça. Guia-nos pelas tuas veredas de justiça. Enche-nos, Pai, com a tua palavra, com a tua sabedoria. Que as nossas vidas, nós possamos resplandecer luz e sal para aquelas pessoas que não têm, aquelas pessoas que precisam. Que nós possamos diminuir, Pai, e o Senhor aumentar em nós. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Mas que, acima de tudo, seja feito de acordo com a tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, após Deus aniquilar a terra com inundação, o pecado ele se espalha largamente de novo no mundo após esse dilúvio. Noé fica bêbado, levando seu filho Cã a pecar ao ver a nudez do seu pai. Então, quero começar mostrando isso para vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao 27. Quem encontrou aí já pode abrir a Bíblia, né, ligar o microfone e fazer a leitura para nós. Quem está Amém. sem Bíblia, como sempre, a leitura já está na tela. Amém. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Caim, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás,
cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Amém. 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 Assim como em Gênesis, no capítulo 19, se alguém puder abrir aí, Gênesis 19, do 30 ao 38, a embriaguez ela está relacionada com um ato de imoralidade sexual. Alguém faz a leitura, por favor, Gênesis, capítulo 19, do versículo 30 ao 38. Depois a gente volta para esse texto inicial. Amém. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali, os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha dele, mais velha, disse à mais nova: O nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao papai até que fique bêbado. Então, nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: Eu dormi ontem à noite com papai. Vamos embebedá-los de novo, hoje à noite, e você vai dormir com ele. Assim, nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dormir, a dar vinho ao pai. E a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabé. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amalequitas de hoje. Amém. Então, assim, Meu Deus. vamos voltar para o texto inicial. Gênesis 9, capítulo 9, versículo 20 e 27. Vamos voltar aqui para o texto inicial. Então, como eu estava falando antes dessa segunda leitura, a embriaguez ela está relacionada com imoralidade sexual. No versículo 25 aqui do texto inicial que nós lemos, aqui diz, versículo 25, Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos.
Essa maldição contida no verso 25 pode também significar descobrir a nudez, o que se refere a um desrespeito por parte de um parente próximo por ter relações incestuosas, algo que Deus condena. Esse texto e os eventos dessa passagem são um pouquinho complicados de interpretar, tá, gente? Então, assim, a gente não vai ficar se apegando na interpretação aqui do texto. Eu quero que você se apegue a um ponto: o pecado. Houve um pecado muito grande aqui, e não importa se for o filho que prevaricou, se for o filho que ficou tirando onda com o pai, se for o filho aqui que fez coisas erradas com o pai, se chamou a atenção dos irmãos para tirar onda, né? Tirar onda com a cara do pai, enfim, houve o pecado. E o pecado não foi pequeno, foi grande. À medida em que os descendentes de Noé se multiplicavam na terra, o mesmo se dá com a iniquidade deles, e culminando em planos para a construção de uma torre, que representava um modelo de louvor próprio, de alto engrandecimento, que é a torre que todos nós já ouvimos falar na Bíblia, né? A Torre de Babel. Então, abra aí sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11, no verso 4. Gênesis 11, 4. Quem encontrar pode ler. Amém. Amém. E disseram: E edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Amém. Amém, amém. O pecado, ele já estava de novo se espalhando, ele já estava de novo muito grande. O pecado foi a ambição de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino à parte de Deus, através da união política e centralizada. Vamos fazer com o negócio, vamos deixar Deus de lado. O que Deus faz aqui? Deus, ele frustra o plano desse povo e multiplica aqui vários idiomas, e eles já não conseguem mais se comunicar. Mesmo depois de Deus chamar a Abraão para formar uma grande nação e ser o canal divino de bênção para as nações, a impiedade aqui ela persiste grandiosamente. Deus abençoa os patriarcas e as suas famílias, mas Deus faz, dá essa bênção, mesmo não havendo lealdade nenhuma por parte deles. Ou seja, eles não tinham nenhum mérito em momento nenhum. Ainda assim, Deus os abençoa. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que a gente pode considerar como o lado bom da família genealógica. Olha só, Abraão e Isaac mentem sobre suas esposas. Sara ri da promessa de Deus. A esposa de Ló se transforma em uma coluna de sal por conta da desobediência. E Jacó se mostra um manipulador conivente. E a mãe do Jacó, que é a Raquel, não é muito diferente, não. É igual. Labão é uma fraude. Mente que Jesus. José é prepotente. Os irmãos de José são perseguidores e ciumentos. Simeão e Levi matam os sequemitas. E fazem isso cruelmente. Rubem dorme com a concubina do seu pai. Judá dorme com sua nora. E aí? E olha que isso aqui é o lado bom da família.
O que a gente percebe aqui em tudo isso, tudo que nós lemos até agora? O pecado é um grande problema. O pecado, claramente, é o grande problema. É um problema que nós somos incapazes de solucionar. O ensinamento implícito em cada página da Bíblia, do início até o fim dela, é que todo mundo está preso nas garras do pecado, tanto os judeus quanto os gentios. Aqueles que estão sob a lei, e os que vivem sem a lei, o povo que está no mundo perdido. Tanto as nações que adoram ao Deus de Israel, quanto as nações que não o adoram, que nem o conhecem. Todos estão presos ao pecado. O que fala Romanos 3:9? Abre aí, por favor. Romanos, capítulo 3, verso 9. Amém. Amém. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Amém. Está vendo aí? A, Paulo, ou seja, a Bíblia falando claramente. Gente, todas as letrinhas estão aí em português. Não precisa de interpretação para alguém explicando para você. É só ler. Todos estão debaixo do pecado. Todos. Judeus ou gentios. Quem é judeu e quem não é judeu. Eu não sou judeu. Todos nós, não somos, aqui, pelo menos que estamos assistindo ao vivo, nós não somos judeus. Todos. Todos estamos debaixo do pecado. Todos estamos. Quando a palavra de Deus aqui, em Romanos 9:3, fala estamos, vê aqui, estamos, provavelmente se refere aos judeus, tá? Que é Paulo que está falando aqui. Paulo é judeu, era judeu, aliás, era judeu. Então, provavelmente ele está falando aqui que isso aqui é para os judeus. Embora o judeu tenha uma certa vantagem pelo fato dele ter a palavra de Deus, Tia Jane, a senhora leu aí essa passagem 3:9? Lê o versículo 2 do capítulo 3. Leu só o versículo 2, para vocês entenderem um pouquinho. Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Certo? Primeiramente, porque aos judeus, foram confiadas as palavras de Deus, aos judeus. Então, assim, embora eles tenham uma, entre aspas, certa vantagem, porque eles tiveram ali, primeiramente, o acesso à palavra de Deus, né? A palavra de Deus foi para eles, isso não tem qualquer vantagem definitiva sobre o gentio. Não tem. Quem são os gentios? Nós que não somos judeus. Então, isso não dá nenhuma vantagem no que diz respeito à salvação ou à condenação. Não dá nenhuma vantagem para eles. No decorrer do livro de Romanos, o apóstolo Paulo se refere à palavra pecado no singular. E ele usa no singular para estabelecer a ideia de que muitos pecados que as pessoas cometem são originados de um único fato fundamental. Todos os pecados que a humanidade comete, é porque a humanidade é impotente e escrava do pecado.
Nós somos impotentes diante do pecado. Essa crise fundamental humana, ela é acompanhada pela obra de Deus em Cristo Jesus para quebrar o poder do pecado e liberar o ser humano que está escravo desse poder. Cristo, ele faz isso por nós. Cristo, ele faz isso por nós. Então, quando você está ali na luta contra a carne e o espírito, né, e que você vence a carne, pode ter certeza absoluta que o mérito ele não é seu. Alguém lê para mim, por favor, Romanos, capítulo 2, do verso 12 ao verso 15. Romanos, capítulo 2, do 12 ao 15. Por favor. Amém. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Amém. Parece ser uma leitura um pouquinho complicada, mas não é. Tá? Se você ler com calma, se você ler aí, você vai ver que é bem simples aqui o pensamento de Paulo. Judeus que tipicamente apontam o dedo para quem é gentil, o judeu que aponta o dedo para quem não é gentil, fazem na realidade as mesmas coisas. E por isso estão sujeitos à ira de Deus. E este fazer, entre aspas, por obras, né, é o que vai ser o critério para o juízo, tanto para os judeus quanto para os gentios. Eu quero lembrar da parábola dos talentos. Eu quero lembrar vocês a parábola dos talentos. Fundamentalmente, o que há de errado com o mundo é que os portadores da imagem de Deus não o amam, não o reverenciam, não o adoram nem obedecem ao único Deus verdadeiro como deveriam. E se nós, cristãos, adoramos a Deus verdadeiramente, é pelo fato de o Espírito Santo habitar em nós. Pois se dependesse apenas de nós, olha, absolutamente sequer nós estaríamos aqui nessa manhã, início de manhã, né? Eu estou acordado desde 4:30 da manhã, tenho certeza que alguns de vocês também. Orando, pedindo a Deus. Se não fosse o Espírito Santo, jamais ele ia acontecer. Jamais, jamais. Tem a menor possibilidade disso acontecer. Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era. Mas para a glória de Deus, pela misericórdia dele na minha vida, ele me lava dos meus pecados. Ao me lavar dos meus pecados, ele me dá a possibilidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. E isso não é mérito meu. Não é. Eu tenho nenhum mérito nisso. Nós não temos mérito nisso. Nós não temos como lutar contra os nossos pecados.
A única forma de vencer o pecado é através do sangue de Cristo, se rendendo a Cristo. De outra forma, a gente vai perder a nossa salvação, a gente vai se perder nesse mundo. E é essa a natureza da humanidade, viver em pecado. Eu vou deixar o microfone, eu vou fazer uma oração, em seguida eu vou parar a gravação e vocês podem comentar. Mas, assim, não olhe para tudo que nós lemos hoje como um peso. Haveria um peso muito grande se não houvesse Cristo Jesus. Então, lembre, acima de tudo isso daí que nós lemos, que nós observamos no dia de hoje, que nós estamos refletindo, existe o sangue do Cordeiro. O nosso Senhor, ele veio à Terra para resolver esse problema aí por nós. Ele veio à Terra para resolver. Esse problema aí está resolvido. Lembre disso, esse problema aí, ele foi consumado. Jesus, ele abre a boquinha dele lá na cruz e fala, está consumado. Está acabado, liquidado, fim de tudo. O pecado aqui, eu venci o mundo, eu venci a morte. Eu venci Satanás, é isso que Jesus declara. O que nós precisamos fazer? Aceitá-lo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, arrependendo-nos dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Você que pecou ontem, eu convido nessa oração a você se reconciliar. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador, eu convido a você, nessa oração, a aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a única solução para o problema do pecado. Nós não resolvemos o problema do pecado só. Não dá, não tem condição. Nós somos incapazes, impotentes para isso. Nós já nascemos impotentes para resolver o problema do pecado. Então, humildemente, entregue. Humildemente, perdoe. Humildemente, peça perdão. É só isso. É simples, não tem nada complicado. Quem torna complicado somos nós, mas se você quiser, é simples, é só pedir perdão e viver uma nova vida, apartado do pecado. É só isso, é simples. Eu costumo falar, é igual você somar 1 mais 1. Qual é o resultado? 1 mais 1 é igual a 2. Não tem outro resultado. A palavra de Deus é simples. Arrependa-se dos seus pecados. Viva uma nova vida seguindo Jesus Cristo. É só isso. É simples. É simples. É mais fácil que respirar. Infelizmente, para algumas pessoas, respirar é complicado, mas assim, para a grande maioria das pessoas do mundo, respirar é simples. A grande maioria das pessoas, respirar é simples. É como respirar, é como tomar um copo com água. Abre a porta da sua geladeira, vai no gelado, enche o copo, bebe a água, mata a sede. É simples. O evangelho é também simples. Arrependa-se dos seus pecados. Eu estou repetindo isso várias vezes, para ver se entra na cabeça aí de quem está assistindo gravado e de quem está no ao vivo. Então me acompanhe nessa oração. Bondoso Deus, amado Pai, Paizinho eterno, tu que criastes tudo, Pai. O Senhor criou a Terra, o universo inteiro, todos os planetas. O Senhor é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Pai, diante da magnitude do teu santo nome, nós viemos aqui em unidade,
na concordância dessa oração, Pai, de pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, porque pecamos contra Ti. Pecamos, Pai, pecamos, descaradamente nós pecamos. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Queremos, Pai, reconciliar-nos com o Senhor. Aqueles, Pai, que estão aqui agora nesse momento, que já haviam te aceitado como o Senhor e Salvador e que pecaram, pedem por reconciliação, por perdão. E aqueles, Pai, que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, estão aqui entregando nesse momento as suas vidas a Ti, Pai. Aceitas de bom grado. Perdoa os seus pecados, lava, sara as suas feridas. Paizinho eterno, cuida de nós nesse dia, Pai. Ah, Senhor Deus, dá-nos a oportunidade de estarmos diante de Ti no dia do grande juízo, no dia da volta do Teu Filho amado. Que possamos viver até lá uma vida de santidade. Santidade essa, como a Tua palavra diz, que sem ela nós não vamos ver a Deus. Pai, perdoa-nos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Guia-nos pelas Tuas veredas de justiça, Senhor, para que nós possamos permanecer com os olhos fitos em Cristo Jesus. Paizinho eterno, guia-nos pelas Tuas veredas de justiça, resplandecendo a luz do Teu rosto sobre nós, Pai. Que nós possamos ser luz e sal nessa terra, na vida de quem precisa. Capacita-nos com o poder do Teu Espírito Santo para pregarmos a Tua palavra com coragem, com ousadia. Que nós possamos ser cheios, Pai, do Teu Espírito Santo para combater o bom combate, completando a nossa carreira, guardando a nossa fé. Ilumina-nos, Pai, nesse dia. Nós possamos estar juntos, mais uma vez na Tua casa. Cuida de nós, Paizinho. Nós necessitamos muito de Ti. Cuida de nós. E que, acima de tudo, Pai, nas nossas vidas seja feita a Tua poderosa, amável e agradável vontade. É o que nós oramos e Te pedimos e já agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Amém, amém. Glória a Deus.